instrutor, avaliador, ele consegue ver. Esse cara ainda não está controlando a moto. Na verdade, você tem que estar controlando a moto. O WhatsApp é a ferramenta que vai facilitar tudo. O sucesso da autoescola, ele reflete lá na aprovação. Mas o sucesso do processo e da pessoa, ela entrar lá, aprender a dirigir e mais do que isso, ela levar os ensinamentos. Você que está com a sua empresa e que acaba tendo dificuldade em mantê-la viva e sadia, hoje a gente vai responder a todos os seus problemas e todas as suas dúvidas. Porque hoje a gente vai entrevistar um empresário que ele mantém viva uma empresa há mais de 50 anos. Isso mesmo, meio século de história, uma empresa aqui do sul de Minas. Então, se você está com problemas aí em manter a sua empresa viva, talvez a partir dessa conversa você tire alguns insights para manter a sua história viva também. Por isso eu tenho o prazer aqui de conversar com o Alessandro Lopes. Ele é diretor da Autoescola Sapucaí, que tem mais de 50 anos de história, que começou com o pai dele, e a gente vai conhecer um pouquinho de como é que ele mantém viva essa tradição e essa grande empresa sul-mineira. Tudo bom, Alessandro? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui, uma alegria poder compartilhar essa história aí de 50 anos. E aqui novamente com a gente, Thiago Legnani da Tutalk, que vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre não só empreendedorismo, mas também tecnologia. É isso mesmo. Bom dia, Cadu. Bom dia, Alessandro. E quero aprender bastante aí com a história da Autoescola Sapucaí. Não, eu fiquei impressionado, porque assim, eu morei em Pouso Alegre, então eu conhecia um pouco da história de vocês, mas quando eu me deparei com esse número, a gente assusta e fala assim, caramba, como é que eles mantiveram por tanto tempo e expandiram esse mercado, né? Não deve ser fácil ter uma empresa de 50 anos de história ali, né? Sem dúvida, hoje a taxa de empresas que abre e fecha é muito grande. E realmente completar 50 anos é uma alegria. Então, por trás desse tempo todo tem uma história, né? Tem muitas pessoas envolvidas, né? E não tem como falar nisso sem comentar a fundação da autoescola que começou com meu pai. Então, ele é o grande referencial para a gente. Então, tudo que a gente vai fazer na empresa tem que lembrar quais os valores, né, que ele passou para a empresa que manteve a empresa viva até hoje, né? Meu pai já é falecido, mas o legado ficou, né? Temos mais 2 irmãos que participam também dessa história. O irmão mais velho, que participou muito, e a minha irmã também, a caçula, que também tem a sua participação. E por trás, né, a gente fala, por trás de um grande homem, tem também a minha mãe, uma grande mulher que também deu todo esse suporte para que a empresa chegasse nesses 50 anos aí, que não realmente, com muitos desafios, mudança de legislação e tudo mais ao longo do tempo. Ô Alessandro, e hoje vocês têm 5 unidades, né? Ali em Pouso Alegre e outras cidades circunvizinhas ou próximas? Exatamente. São 3 unidades em Pouso Alegre, é uma cidade que desenvolveu bastante ao longo do tempo, uma unidade em Jacutinga e uma unidade em Ouro Fino, sul de Minas. E vocês prestam o mesmo serviço em cada uma dessas unidades? Porque ao franquear, eu acredito que você tem que manter um padrão, né? Sim, na verdade a franquia ela é uma modalidade que para a gente é inviável, porque nós somos credenciados pelo Detran, agora não é mais Detran, chama SET, Coordenadoria Estadual de Trânsito. Então a gente é uma credenciado do Detran, então é complicado isso, franquia, né? Uhum. Então o serviço é o mesmo, formação de condutores nas categorias A e B, que é o carro e a moto, e categoria profissional, o ônibus e a carreta. E como é que vocês fizeram? Porque então não é franquia, né? Vocês não é franquia. Não pode trabalhar dessa forma. Mas, por exemplo, vocês contrataram as pessoas que estão atuando nessas outras cidades? Exatamente. Filiais. São filiais da empresa. São filiais, um CNPJ matriz e os outros CNPJs das filiais. Exatamente isso. Vocês têm que ter uma logística muito, né? Fechadinha ali para não ter problema, né? Sem dúvida, né? A parte de gestão de pessoas também é muito importante. O instrutor, ele tem uma importância absurda, porque ele é a nossa ferramenta de trabalho, ele que vai formar os condutores,
né? Então, a gente tem uma atenção muito especial aí pelo instrutor, que é uma profissão que eu aprendi, né? Eu vi meu pai desde o início dando aula no carrinho lá em 1970 e poucos, ensinando o pessoal, formando o pessoal. E como é uma profissão assim que eu realmente tenho uma admiração, né? Como que vocês fazem para motivar o instrutor? Tem curso contínuo? Tem alguma... Que dica que você poderia dar aí para o pessoal dentro da questão de motivação de pessoas? Bom, Tiago, muito boa sua pergunta. Nós não temos muita rotatividade. Nós temos colaboradores lá de mais de 25 anos. Vixe. Né? Nós temos instrutores lá já com 20 anos de empresa. Então, primeira coisa que eu vejo é o ambiente de trabalho. Sim. Por quê? O ambiente ele tem que ser profissional, mas ele tem que ser um ambiente saudável para a pessoa trabalhar, porque ela fica de 7 horas da manhã até 8 horas da noite, 7 horas da noite, dentro do carro formando os alunos. E nessa formação você tem todo o perfil de aluno. Você tem aluno que chega, o meu pai já me ensinou a dirigir, eu já sei dirigir. Você tem aluno que chega lá do zero, que é o que está acontecendo hoje, né? A geração que está vindo agora, ela não tem aquele despertar da CNH que nem eu tinha, provavelmente o Thiago e você. 18 anos eu quero tirar a CNH. Independência, né? Você ter essa liberdade para ir, para você... Às vezes o carro está na garagem e o teu pai, meu filho, só quando você tirar a carteira. Então, hoje está mudando isso e as pessoas elas têm a facilidade do Uber, têm as coisas e tal, mas ainda é um grande diferencial para a vida da pessoa ter CNH. Então, voltando à pergunta do Thiago, a gente tem formação, a gente tem palestra, a gente tem seminário, a gente tem reunião, a gente tem avaliações, né? O instrutor ele é avaliado pelo aluno e quando tem uma avaliação positiva, ele recebe essa avaliação. Quando tem uma negativa, ele também recebe essa avaliação negativa, porque o que aconteceu que o aluno não gostou da aula, né? Então, toda essa transparência que a gente tem que ter com o instrutor faz com que a gente tenha bons resultados, né? E ter que lidar com o gênio, né? Você falou são várias pessoas que passam ali diariamente. Mas o principal de tudo hoje, que você tem pessoas muito ansiosas, muito preocupadas, com pânico, às vezes, de pegar um carro pela primeira vez, né? Você tem que ter um cuidado ali na hora de você atender esse cliente, que é um cliente muito específico, né? Sem dúvida, né? Como eu falei, às vezes tem uma pressão até da família, né? Já aconteceu de atender um aluno e ele está com dificuldade, eu chamar o aluno para conversar. O que está acontecendo? O instrutor falou que você está evoluindo pouco, que você está faltando muita aula. E ele respondeu para mim assim, olha, eu estou aqui porque o meu pai quer que eu tire carteira, mas eu não gosto de dirigir. Então, a gente tem esse perfil de aluno, então o instrutor ele é preparado para isso, para pregar esse perfil de aluno, né? Então, eu conversei com o pai, chamei o pai na autoescola, olha, espera um pouco, porque hoje, nesse momento, ele não vai render aula para ele porque ele não quer tirar a CNH. Né? Então, como você falou, a gente pega todos os tipos de perfis, né? Pessoa que já tem trauma, pessoas que tentaram tirar a habilitação um tempo atrás não conseguiram, e o legal da gente ter esses 50 anos de história é que, o ano passado, se eu não me engano, e eu encontro essa pessoa às vezes lá na cidade, ela tentou tirar a carteira há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Caramba. Então ela ficou com esse sonho lá, e aí ela ficou viúva, e ela falou, nossa, meu marido que me levava para todo lugar, e agora não tem mais meu marido. E ela voltou e conversando com ela falou, não, porque eu fui reprovado uma vez, eu não... E aí ela voltou, desmotivou, ela pegou trauma e pegou birra, mas voltou e tirou a habilitação. Então a gente fica muito feliz quando isso acontece. Você tem documentado quantas habilitações vocês proporcionaram ao longo desses 50 anos? Nossa Senhora! Não tenho, eu já parei isso, eu já não tenho a mínima E não tem noção. como buscar mais, Não né? tem como buscar. Hoje a gente tem um registro, né, já de um tempo para cá. Mas, o que eu posso falar, ô Thiago, que a gente está na 3ª geração de habilitados lá pela Sapucaí. Então já tem família, tem foto disso,
que o avô, o pai e o filho tiraram habilitação com a gente. Então, dezenas de milhares. Ah, por aí. Desde 1973, Nossa. tem muita gente. Agora, uma curiosidade minha. Você tá falando dos reprovados aí. Tem alguém que bateu o recorde lá, que vocês comentam até hoje? Tipo, esse daqui, ele volta sempre. Não, na verdade, tem gente com muita dificuldade que precisa de muitas aulas. Isso acontece, né? Porque eu vejo assim, é uma habilidade que você desenvolve. Como tudo, alguns têm mais facilidade e outros têm mais dificuldade. Então, o que eu posso te falar assim é que tem aluno, dá um exemplo, o Detran, o 7, ele exige 25 aulas para a primeira habilitação de carro. Tem aluno que com 25 aulas consegue já estar perto de marcar o exame, né? Se você puxar na memória aí a tua época que você aprendeu a dirigir, você vai lembrar, pô, levei um tempinho para desenvolver. Foi aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos, a embreagem não vai, o carro morre, não tem confiança. Agora tem aluno, eu posso falar para você, que com 200 aulas, eu tenho aluno com 200 aulas, e ainda não está pronto para fazer o exame. Mas está evoluindo, isso que é importante. O importante não é o quanto ele reprovou, etc. É o que ele faz entre uma reprova e outra. Sim. Entendeu? Isso que é importante. Já peguei aluno, eu estou com 8 exames. Alessandro, me ajuda. Eu falei, vem cá, deixa eu pegar tuas aulas aqui. Qual foi o teu último exame? Meu último exame foi em janeiro, e nós estamos em agosto. Você vai fazer 10 exames e não vai passar. Por quê? Entre janeiro e agosto, você fez alguma aula? Não fiz nenhuma aula. Então, o que eu converso com os alunos, e é esse o diferencial nosso, é esse acompanhamento. Não é o aluno que entrou e ele vai... a gente vai acompanhar o processo dele. Tanto na sala de aula, quanto na prática. Porque são 2 fases. Na verdade, são 3, né? Um exame médico, um exame teórico, que você vai aprender a legislação de trânsito. Aí eu me permito aqui citar minha instrutora, que está com a gente aí. A aula dela é nota 1000, dá gosto de aprender trânsito com ela. E depois ele Como é que ela chama? Cláudia. A Cláudia é nota 1000. Aí, Cláudia, ó. É moral, hein? A Cláudia é nota 1000. Porque eu já assisti a aula dela e eu falo, Cláudia, todo mundo acha que assistir aula é um saco. Mas quando os alunos saem aqui e te avaliam, eu vejo por que eles gostam tanto. Porque ela ama o dar aula, é o que ela sabe fazer. A didática Olha, fácil de absorver, né? Muito. Pegando esse gancho que ele comenta da consultoria. O que eu vejo que é bacana? Não é o vender por vender. Porque se o cara ficou 6 meses sem fazer aula nenhuma, você poderia muito bem falar, vai lá, faz a aula, a autoescola vai marcar, vai ganhar a porcentagem que ela tem de retorno, né? Mas ele já tem a convicção que o aluno vai bombar ali. E isso é um diferencial que a gente também traz para o mundo da Tutalk. Então, por exemplo, eu visitei um cliente há 15 dias atrás, tá abrindo um supermercado aqui em Varginha, e ele já quer entrar com um canal de WhatsApp. E a gente, na Tutalk, a gente tem 2 produtos. A gente tem um produto, que é o Tutalk, o Tutalk, que é uma ferramenta mais robusta, que a Autoescola Sapucaí utiliza. E, Cadu, não sei se você sabe, mas a Autoescola Sapucaí foi nosso primeiro cliente. Olha só. Então, é algo bem bacana, né, né, a parceria que eu tenho com o Alessandro. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa que empreende, ela tem que... tanto os amigos como os familiares, muitas das vezes não apoiam, não dá frente daquilo. Né? Então, foi algo interessante que eu lancei, essa nova empresa que eu estava montando, veio de encontro ao Alessandro, também está procurando, ele vai contar um pouquinho disso, como que foi a experiência. Mas aí eu estava trazendo para a gente a questão da consultoria. Isso é muito importante no vender por vender. Então, esse supermercado, ele já queria começar com o processo de automação, porém, coisa que ele poderia resolver no WhatsApp. Então, em vez de eu enviar uma proposta e dizer, olha, vamos já começar com chatbot, onde eu ia ganhar aquela consultoria, já ia ganhar a mensalidade, a gente não estuda e fala, não, vamos com esse produto, que a gente tem outros produtos menos potentes, vamos dizer assim, e oferece um produto que vai atender ela
correto em vez de vender por vender. Então, isso aí vocês estão de parabéns e eu vejo que isso é um diferencial. Né? Não vender por vender, sim entender o momento do cliente, entender o momento da empresa, fazer um diagnóstico e traçar um caminho. Falar, ó, vai nesse rumo aqui que você vai acabar tendo o sucesso. Ou até pausar, né? Como você falou, ó, não é a praia dele, não tá nesse momento, não adianta forçar, porque você vai traumatizar o garoto ali, né? Não. O sucesso da autoescola, ele é a aprovação. Não é, na verdade, assim, o sucesso da autoescola, ele reflete lá na aprovação. Mas o sucesso do processo e da pessoa, ela entrar lá, aprender a dirigir e, mais do que isso, ela levar os ensinamentos. Porque, assim, nós somos um país que tem muito acidente de trânsito. Né? 30 mil, 40 mil, as estatísticas são muito, mas isso é uma falha do processo todo de formação nossa. Né? Não só a formação do condutor, mas como formação do cidadão. E esse onde a gente está inserido no trânsito, a gente tem que fazer essa diferença como formador. É lógico, você quando vai lá, você não pensa nisso. Você diz assim, eu quero minha CNH. Mas ao longo desse processo você vai receber isso. Você vai falar, pô, que legal isso aqui. Por isso que eu falei da sala de aula. A sala de aula a gente passa isso. E no trânsito também. Então, assim, o sucesso nosso é o aluno passar lá, gostar de dirigir, aprender a dirigir, falar, cara, eu aprendi a dirigir, e depois ele ser aprovado no exame e conquistar a CNH. Então, não é eu vender aula, não é eu fazer matrícula a todo preço, a todo custo. Isso não é o nosso sucesso. Por quê? Se você é aprovado, o que você vai falar para outro amigo teu? Onde você tirou a tua CNH? Por isso que nós temos 3 gerações, porque o pai não vai procurar preço, ele vai fazer nem pesquisa. Né? Vai direto. Graças a Deus nós temos essa história que é muito legal. Eu tirei lá, meu filho, eu vou te levar lá na Sapucaí. Hoje mesmo, 16 horas saindo daqui, estou recebendo um pai que está levando o filho lá de 18, 19 anos, que agendou comigo, que eu vou explicar, vou passar para ele. Ele está levando o filho lá, ele não está... Alessandro, vê aí o teu orçamento, porque eu fiz cotação. Não que isso não seja, né? Tem que fazer... É do jogo, né? É do jogo, mas... Ele fala assim, não, eu vou levar lá. E como é que você consegue fazer, por exemplo, você está falando de um processo de tradição, né? São 50 anos, geração por geração passando. Mas eu acredito que para você sair ali da década de 70, isso, sair da década de 70 e chegar a 2024, vocês também não puderam parar, não ficaram parados no tempo, né? Como é que foi esse processo de inovação de vocês? É constante? Como é que vocês reavaliam aquela mudança de cenário do mercado? Vocês têm ali, né, uma equipe que vira e fala assim, ó, vocês estão vendo? Tá mudando aqui, vamos melhorar nesse sentido. Como é que funciona esse processo de inovação dentro da empresa? Olha, muito legal você falar sobre isso, porque como nós fomos os pioneiros, a gente abriu um mercado que não existia ainda, certo? De autoescola. Não existia. E, logicamente... ao longo do tempo foi aparecendo concorrentes. Normalmente ex-instrutores, quase eu acho que 100%, foram ex-instrutores nossos, que é justo eles abrirem a empresa. E o concorrente, ele te motiva, né? Bons concorrentes leais, ele te motiva a estar antenado, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Então a gente está sempre, né, com essa mentalidade. O que a gente pode melhorar, como é que está o atendimento do aluno. Se você me perguntar hoje qual o índice de satisfação dos nossos alunos, independente dos reprovados, isso eu acho muito legal, porque a reprova, quando eu entrego o aluno lá para o examinador, a autoescola ela para ali. Você deixa ele pronto, né? Você deixa ele pronto. Ali no exame é ele com o examinador e ele tem uma parte ali que dá pra gente conversar muito, que é a parte emocional. O psicológico atrapalha muito nessa hora, né? Muito, porque você vai ser avaliado, você vai ser cobrado, você vai... Eu fiz o de moto recente, eu passei por isso. A moto tremeu pra caramba. E eu dirijo moto, piloto moto. Tanto é que eu levei pau no primeiro exame de moto e com justiça. Não posso ficar bravo. Por quê? Eu vi que eu fui ruim.
Mas eu e meu filho fizemos juntos e a gente foi reprovado junto e aprovado junto. Olha só. Então foi muito legal, porque se eu passo e ele não passa, eu falo, pô, meu filho não passou. E aí também ele ia ficar, pô, meu pai não passou. Então a gente foi reprovado junto e fizemos o próximo e passamos. Uma família muito unida, Muito né? unida, até nisso. E então, nós temos que estar ligados nas inovações. Por exemplo, hoje, você faz o curso de legislação no celular. A minha professora na sala de aula com uma estrutura legal, você assiste a aula no celular, o Detran valida essa aula. Então, se você quiser fazer o curso teórico com qualidade, mas fazendo no conforto da tua casa, você pode fazer. Totalmente online. Né? As 45 horas aulas. Isso. A pandemia acelerou muita coisa, né? Uma delas foi isso, porque antes não tinha essa modalidade. Sim. Né? E então a gente está sempre ligado na parte de inovação, na parte de como melhorar, né? E eu falei para você da satisfação. Hoje eu posso te afirmar assim, com dados, que 98% dos nossos alunos da prova tem satisfação ao final do processo. 98%. É um índice muito bom. Altíssimo. Muito Parabéns. bom, muito Isso, bom. tá louco. 98. Sempre muito tem, alto. e eu gosto que seja isso, de 90, de 85. Por quê? Porque tem uma margem de melhora. Né? É bom a gente olhar isso. Quando eu pego uma pesquisa negativa, eu falo, pô, isso aqui é legal o aluno falar, porque a gente vai melhorar isso, isso, isso. Né? Então, nossa frota é nova, o carro tem que estar legal, um instrutor bem apresentado, ele vai receber o aluno. Né? É um trabalho assim que a gente tem muita atenção. Pegando esse gancho da inovação, conta um pouco pra gente como que estava, porque a Autoescola de Sapucaí, ela, antigamente, para a pessoa fazer a matrícula, ela ia presencialmente na autoescola. Eu acho que não dava para fazer a matrícula por telefone, correto? Não. Não dava, né? Não Tinha dá. que presencialmente levar documento. Tem que levar documento. E aí entra, né, o que a gente é especialista, que é o WhatsApp, onde abre um canal de comunicação, onde a Autoescola Sapucaí abre esse canal. E em 2021, a Autoescola Sapucaí nos procura, né, por meio do Alessandro, e fala, olha, eu quero organizar o WhatsApp da Autoescola. Conta como que era antes, Alessandro, e como que é hoje o WhatsApp. O que alterou a gestão de WhatsApp da Escola Sapucaí com a Total? Ah, sem dúvida, um grande diferencial, né, Thiago? Porque Pouso Alegre, né? Não sei se é Varginha, assim, vocês podem avaliar. Como que está o atendimento, de maneira geral, no comércio, no serviço? Ele tem a gente tem algumas ressalvas no atendimento para você ser bem atendido. Então, eu como cliente, sempre a gente estava conversando, né? O WhatsApp é a ferramenta que vai facilitar tudo, porque você tem que entrar nesse mundo, seja digital, como vocês queiram chamar, online, né? Então, quando eu comecei a buscar algumas empresas para mim pessoalmente e vi agilidade no atendimento, eu falei, pô, tem que levar isso para minha empresa. Foi onde eu procurei o Thiago e a gente colocou o robô, que fez toda a diferença porque ele vai canalizar o aluno. Às vezes você quer tirar uma dúvida só qual é o horário da tua aula. Esse cliente tem um atendimento. O aluno que está fazendo orçamento, eu quero tirar a carteira de carro e preciso do orçamento. Ele vai ter um outro atendimento. Você entendeu? E a ferramenta da Total que ajudou muito. Ajudou não, na verdade nós começamos do zero, né, Thiago? Não tinha nada, era no WhatsApp. Era só mato. Era ligação fixa, era presencial no balcão e hoje 80% do atendimento é o WhatsApp. 80% é no robô. Você acha que você deixou de perder venda por conta desse robozinho? De jeito nenhum. Perder? Não tem mais. Não, a gente está ganhando. Aí, Na verdade, eu tinha pessoas que mandavam mensagem pelo Google, pelo Instagram, e eu não canalizava essas mensagens. Hoje eu consigo jogar essas mensagens num funil, fazer uma triagem e a gente dá uma resposta com rapidez e com eficiência para o cliente. O projeto que a gente fez lá foi bem bacana, porque você consegue centralizar em um número de WhatsApp, correto? Criar os setores, mas qual que era a preocupação da Autoescola Sapucaí? O cara que já é aluno e o cara que quer um orçamento.
Então, a gente conseguiu etiquetar a base de alunos, e a base de alunos vai para um funil, e o cara que quer orçamento vai para o outro funil. Então, você cria campanhas dentro do WhatsApp de forma diferente. Você separa ali os seus clientes? Sim, você pega, por exemplo, a carteira de cliente, etiqueta como cliente, e o fato dele ter essa etiqueta de cliente vai fazer perguntas diferentes para quem não tem etiqueta de cliente. Caramba. Então, você cria jornadas diferentes. Isso dá para criar jornadas do cara que vem do Instagram, jornadas do cara que vem do Messenger, jornada do cara que vem do próprio WhatsApp. Que aí o relacionamento ele é muito melhor, né? Você acaba se conectando ainda mais com o teu cliente ali, né? Porque ele não fica no vácuo, né? Não, esse aí é treinamento, né? Realmente você tem que ter a ferramenta e tem que ter o treinamento para que as pessoas consigam atender com agilidade. E, como eu te falei, isso a gente tem conseguido fazer. Alessandro, deixa eu te perguntar. Quando você vê toda essa mudança igual você comentou da legislação, tem a questão da cultura dessas gerações onde o pessoal não quer tirar a habilitação igual a gente tirava antigamente, como que você está projetando o negócio? Esse desafio daqui 10 anos, daqui 10 anos, 20 anos, como que você está enxergando? Você está otimista, está pessimista? Conta para nós. Eu estou muito otimista, sabe, Thiago? Eu acho que nós temos que ter a tecnologia a nosso favor sempre. Mas eu acho que o robô, inteligência artificial, carro elétrico, carro autônomo, não substitui, mas vamos falar assim, o professor. Ele vai ficar desatualizado? Não, ele vai se adaptar às ferramentas. Nós somos uma escola, por isso que chama Centro de Formação de Condutores. Então, por melhor que avance a tecnologia, e é bom que avance, que a gente aprenda a usar todas as ferramentas, eu acho que não vai substituir o instrutor. Posso, daqui 10 anos, a gente está falando, Alessandro, isso que você falou há 10 anos aqui não se concretizou, ou há 20 anos, mas eu acho que isso vai, pelo que a gente entrega e pelo que é exigido, eu acho que isso é fundamental. Você tem um filho, eu quero que você aprenda a dirigir com uma pessoa habilitada. E habilitada e com experiência para não te colocar em risco, certo? O trânsito está muito violento. Então eu visualizo, Thiago, que nós vamos ter novas tecnologias, novos veículos, vai mudar talvez a questão do carro elétrico. Hoje ainda é o carro manual, né? Você tem que treinar o controle de embreagem, mas você vai mudar isso, mas a essência, o ensinamento, o trânsito, legislação de trânsito, como se comportar no trânsito com o veículo, eu acho que isso não vai mudar. Tem que se adequar, né, ao mercado, né? Você está falando, por exemplo, câmbio manual e automático. Os carros atuais, eles estão vindo com câmbio automático que facilita muito a vida. Mas ainda ele tem que entender de legislação de trânsito. Ele tem que saber que se tiver uma placa defensiva de placa parada obrigatória, ele tem que saber que aquela parada, o que significa? Que não é você diminuir a velocidade, é você parar. Exemplo. Sim. Então, isso eu acho que isso não vai morrer. A questão mesmo dos carros da Tesla lá, né, que são os carros automatizados, eu acho que ainda vai levar muito tempo até a gente chegar naquele futuro daqueles filmes de ficção científica, né? É muito tempo. Então, a necessidade de você ter uma autoescola que é equipada com não só a questão da parte de frotas, né? Porque isso também influencia muito na decisão de compra do serviço, de contratar o serviço, né? Porque às vezes você tem um carro, entre um carro vagabundo e um carro bom ali que te dá um amparo e um sustento, faz a diferença na hora de você pegar sei lá, eu tenho medo de dirigir, mas tem um carro legal ali e um instrutor que tá preparado para me ajudar, isso favorece muito mais o aprendizado naquele momento, né? Não tem dúvida. Tudo que a gente puder agregar, né? O cliente ele vai lá por diversos fatores, né? Tem cliente que vai, como é que está o orçamento? Eu estou com dificuldade nisso. Tudo tem, mas são coisas que nós vamos agregando valores até em respeito ao cliente para poder entregar para ele o melhor que a gente consegue, o melhor dentro dos equipamentos que ele pode ter, seja na moto, seja no carro, seja na carreta, né, categoria profissional, seja no ônibus. Então a gente quer sempre estar acompanhando essa evolução, entregando para ele equipamentos bons. E questão de lidar com a concorrência, Alessandro, porque vocês começaram ali, vocês abriram o mercado. Vocês vão dizer assim, era só mato quando vocês chegaram.
E vocês abriram o mercado, e que nem você falou, né? Tem até uma teoria que eu preciso escrever um livro sobre isso, que é o efeito chapeiro, né? O cara tem uma lanchonete, ele contrata o chapeiro trampa, sua, vira e fala assim, ó, eu posso fazer isso pra mim mesmo. Aí abre uma lanchonete do lado ali, né? Mas nunca vai ser igual o mestre. É difícil superar o mestre ali. No caso, você falou aqui que teve alguns que saíram e abriram. E acredito que também fecharam porque não deram conta. Que gestão é difícil, operação é difícil. Como é que você lida com a concorrência hoje em dia? Bom, como eu te falei, eu vejo a concorrência primeiro como uma coisa fundamental. Ela tem que existir. E no nosso setor, não é falsa modéstia, não. Eu vejo assim, não temos... você tem concorrente? Tem os concorrentes, tem as outras autoescolas. Mas a gente tem um diferencial que... queria falar um termo aqui que eu não estou achando. É uma coisa que você sai na frente, né? Vamos falar assim, quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Né? Então, por exemplo, eu falei de 3 gerações. Para a autoescola ter 3 gerações, ela tem que ter história, né? Então, isso é um diferencial nosso que, assim, Alessandro, isso é para você sossegar? Não, é o contrário. Eu quero ter mais atenção ainda do que já foi construído. Que passou muita água debaixo da ponte. Passou muita ali. água debaixo da ponte. Eu estava aqui, né, se a gente conversar... Pô, meu pai acabava a aula, o carro estragava a embreagem, não tinha um mecânico que nem tem hoje, uma oficina. Ele ia lá, porque ele era mecânico, e consertava o carro para dar aula no outro dia, né? Então, esses diferenciais e essa história nos coloca numa posição legal e o concorrente ele vai batalhar também. E ele faz uma coisa legal, tem que olhar o que ele está fazendo. Então, a gente tem essa atenção, mas não é uma coisa que nossa, o concorrente tirou meu mercado, abriu um negócio novo. Isso não é uma preocupação. Porque isso sempre vai existir, né? Sempre vai existir. Eu tenho que procurar entregar o meu melhor lá, como empresa. Né? É isso que a gente tem que buscar. Esse pioneirismo no WhatsApp foi até interessante, porque a Autoescola Sapucaí foi a primeira empresa da região de autoescola a fazer uma automação. Olha que e aí legal. veio vários concorrentes que copiaram até toda a jornada que a gente fez. E bebe copiaram 100%. Tipo assim, basicamente mudaram o nome da autoescola. Eu recebi uma mensagem e eu falei para a menina lá, o preço aí tá errado. Não é esse. Ela falou, não, mas esse não é nosso, não. Eu falei, não é nosso. Porque copiaram tudo, até os boas-vindas. E a gente criou do zero, né, Tiago? A gente foi criando e batemos cabeça pra caramba. Eu tava num funil, vamos cortar esse, tá muito longo. Porque a mensagem do WhatsApp, hoje você vai ver, o cara tem que chegar na solução rápido. Você já pegou um atendimento que o cara vai te dando um tanto de passo? Até... Sim. É ruim isso aí. Então, por mais boa intenção que você tenha, ele tem que ser assim, eu quero resolver um problema... Ele tem que ter 2, 3 passos e resolver no máximo. Entendi. Entendeu? Igual marcação de aula ali. Tem que resolver ele rapidinho ali. Isso que a gente tem que falar, porque, olha só, a autoescola tem 50 anos, tem gente com 25. Se essa pessoa ela ficar 5 anos atrás, não, mas eu fazia assim, e às vezes pode acontecer comigo, eu estou com uma ideia engessada, eu tenho que ver, como é que está acontecendo isso? Eu tive agora fui para Mato Grosso do Sul. Eu fui olhar lá como é que é o exame deles, como é que é a autoescola, como é que é a estrutura, como é que é o atendimento. É diferente daqui do sul de Minas? Olha, nós estamos muito bem. Isso que eu ia falar. Que legal. Nós estamos muito bem. Então, apesar do aluno, ele fala assim, porque reprova, a banca, não sei o quê, mas a nossa formação e a estrutura nossa é muito boa. Eu queria falar sobre a questão da estrutura, mas falar sobre um negócio que eu acho que super importante, que é a inclusão social. E vocês têm o trabalho com acessibilidade também, né? Tem um carro com acessibilidade lá para qual tipo de deficiência? É cadeirante? Você pode falar assim, né? São todos os tipos de deficiência. Por exemplo, quem tem um problema na perna e não consegue, ele anda normal, mas ele não tem a força para apertar a embreagem. Então, como é que é feito isso? O médico faz um laudo e aí ele tem que ir para o carro adaptado. Não só o cadeirante que a gente chama, ou uma deficiência na mão de força. Eu tive uma aluna que ela não conseguia passar a marcha, segurar com força. E aí ela precisou da adaptação. Então, tudo isso, nós temos um carro na unidade lá do FOSH que é adaptado, né? Então, o aluno ele vai fazer seu processo, ele vai
tirar sua habilitação, mesmo tendo essa deficiência. E é um grande diferencial para a gente, né? Eu imagino, porque você imagina a quantidade de pessoas que infelizmente têm doenças neurodegenerativas, tem algum problema de locomoção, algum problema igual você falou ali, e que muitas vezes não se veem assistidos, né? Sem não dúvida. se veem incluídos. Tipo, eu sempre imaginei assim, poxa, tem que ser algo muito específico. Será que o cara tem que sair daqui de Varginha e ir lá para São Paulo para fazer um curso desse e poder comprar o carro dele e torná-lo independente? E aí vem vocês com essa modalidade. Há quantos anos vocês estão trabalhando com esse aí? Já não sei te precisar. Mas assim, já tem bastante tempo. Já tem bastante tempo que a gente tem esse carro adaptado. Antes né? tinha que ir para Campinas, porque ali é mais perto, porque, né? Na verdade, a carteira ela é regionalizada, né? Então, cada estado tem segue o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, mas quando você vai tirar a habilitação, você passa regulado pelo Detran de Minas. Então, o caminho seria BH. Nossa, que rolê, hein? É isso mesmo. Vixe, imagina, Thiago, você já tem problema de locomoção, você tá cheio de BO e vai para Belo Horizonte. Aí chega a autoescola, vem com essa modalidade diferenciada aí. Sem dúvida, muito bom. Isso é interessante porque é uma coisa que eu acho que as empresas às vezes pecam, que é a humanização do serviço, né? A gente tem que ter automação, mas a automação tem que ser humanizada. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre a questão de agilidade, de você ter o tutalk ali, mas saber incorporar dentro da sua empresa de uma maneira que você facilite a vida do cara, mas que ao mesmo tempo você traga ele para dentro da empresa e fale, estamos aqui para te atender e é da minha família para tua. Basicamente é isso, né? É isso que vocês pensam lá? Sem dúvida nenhuma, né? Tem que ser, porque eu te falei, o aluno ele não tem uma fórmula assim, faz 20 aulas que você vai dar certo. Não. Então, ele tem que ser totalmente personalizado. E isso acontece em algumas coisas. A gente conversa com o aluno. Mas eu não fui para a área de exame ainda, que é uma área que ele vai fazer o exame. E aí eu converso com o instrutor, esse aluno aqui e tal, ele fala, Alessandro, não está na área de exame porque o aluno não tem ainda noção de espaço no trânsito, não tem controle de embreagem, então eu levo ele para um bairro mais tranquilo, porque ele vê o outro, às vezes a irmã tirou, o irmão, mas com 5 aulas já estava fazendo isso, mas ele, então o que você falou, não é robô, é humanizado, tem que ser, cada aluno tem o seu nível de aprendizado, e o que estressa muito o aluno, às vezes é a comparação, porque não sei o quê, não, aluno, o teu processo é teu processo. Totalmente individual. Bacana. Conta pra gente também a questão da autopista, como que nasceu o projeto. Você diz da motopista. Da motopista. A motopista é uma outra empresa, né? O Detran ele exige que você antes fazia aula de moto na rua. Isso dava muito problema com segurança. Então, criou uma portaria e as empresas quisessem montar uma motopista, iriam montar, e a gente foi pioneiro nisso também. Na época, o meu pai e o meu irmão tiveram essa visão de colocar essa motopista para o aluno fazer aula de moto lá. Tipo, uma mini cidadezinha ali. Como é que ela funciona? Ela é uma pista que tem os obstáculos e você vai treinar nos obstáculos. É o que eu achei legal, né? Que eu falei que eu fui em Campo Grande. Lá a motopista, muito parecida com a nossa, apesar de ser estados diferentes. Então, o projeto que ele vai passar numa rampa, ele vai passar numa prancha para equilíbrio, ele vai passar num 8, ele vai... Desviar no zigue-zague ali. Assim, aí aquilo ali vai te dar condições de você pode pilotar uma moto. Mas só a prática, assim como no carro, vai te possibilitar pegar o trânsito, viajar, fazer tudo, aí é prática. Perdeu o medo, né? Exatamente. Aí não tem jeito, é prática. Mas é legal que, assim, você acaba conseguindo... Porque às vezes o cara vai sair na rua e ele não vai ter os mesmos desafios e obstáculos que ele vai encontrar numa motopista, acredito eu. Porque você vai colocar ali alguns fatores, como a direção defensiva, que é importantíssima e que muita gente acaba não dando valor, né? E que, no caso, você tá ali falando assim,
vai acontecer de entrar um cachorro na tua frente, vai acontecer de acontecer isso, papapá. Então você cria ali, a partir de um universo fechado, situações reais. Exatamente. A ideia da motopista é situações que você tem que frear, que você tem que ter equilíbrio, né? Mas ela nunca, por melhor que seja o processo, nunca vai reproduzir a situação real. Mas ela vai conseguir, e eu vejo isso, até como a minha experiência de reprova, o instrutor, o avaliador, ele consegue ver. Esse cara ainda não está controlando a moto. Na verdade, você tem que estar controlando a moto. É isso que que o exame vai te pedir. Bacana demais. Aqui, infelizmente, nosso oráculo de Delfos, nosso Bagui, ele veio e falou assim... Então, infelizmente, a gente está encerrando aqui, mas, Alessandro, quero te agradecer demais pela passagem que você fez aqui com a gente, de tanta experiência, de tanta coisa bacana, e que a gente, né, a pessoa que está assistindo aqui pode não ser do ramo, né, da autoescola, mas ele pode pegar alguns insights que com certeza ele vai poder usar aí na empresa dele e até mesmo junto com a família dele. Quero te agradecer e te desejar todo sucesso do mundo, e fala tuas redes sociais aí pra gente poder também seguir vocês aí. A gente está nessa parte digital aí, no Instagram, Autoescola Sapucaí, Facebook, YouTube. Nós temos vídeos, né, para o aluno de moto, de carro, né? Isso é muito legal, a gente tem essa atenção. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando dessa história e sucesso para vocês também aí no trabalho no Tutalk. Valeu, Alessandro, e valeu, Thiago. Aqui o nosso primeiro cliente da Tutalk, que eu acho que melhor que ele, que começou e tá até hoje, feedback melhor que esse não há, né? Sim, mas... Então, 3 anos já que a gente tá junto com o Alessandro, junto com a Autoescola Sapucaí, tentando, né, dia a dia transformar o atendimento de WhatsApp deles, né? É uma honra ter, né? A gente já falou em uma dos podcasts sobre o LTV. Então, é o cliente que a gente tem o maior... O maior LTV está com ele, né? De 3 anos de casa conosco. Thiago, deixa então as redes sociais para quem quiser se tornar mais um cliente de sucesso aí da Tutalk, né? O nosso Instagram é Agência Tutalk. O nosso site é agenciatutalk.com.br. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado, Cadu. Teve ótimo papo. Valeu, gente. Brigadão. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos aí que estão no ramo do empreendedorismo, que estão precisando de insights novos, de renovar aí, porque é o que a gente fala. Aqui no Tutalkcast você encontra tecnologia, inovação, empreendedorismo e muito mais. Me segue nas redes sociais, Cadu Lopes TV com K. E até a próxima.